nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 49. O Salvador desce aos infernos para libertar as almas dos santos patriarcas. A porta do céu estava fechada até a morte do Salvador. Foi ele que, por meio do seu sangue, rompeu o véu e abriu o caminho para entrar no Santo dos Santos da Glória. Disse São Jerônimo: o sangue de Jesus Cristo é a chave do paraíso, e o segundo Adão encontrou a terra dos viventes que o primeiro perdera, e nola devolveu e restituiu. O Evangelho me promete reino dos céus, o qual, embora conhecido, não foi encontrado no tempo antigo. Como até então não havia reino do céu, as almas dos que morriam estavam detidas nas profundezas da terra, como se fosse um cárcere. Elas possuíam diferentes merecimentos e estados, e por isso estavam encerradas em lugares distintos. Algumas almas deixaram esta vida com culpas mortais e foram para o lugar que chamamos inferno. Outras levaram consigo culpas veniais ou alguma pena temporal para cumprir devido a uma culpa mortal cometida e já perdoada em vida, e foram para o purgatório. Outras não possuíam outras culpas além do pecado original, como as crianças que morreram antes de terem pecado e iam para o limbo das crianças. Outras almas deixaram esta vida em estado de graça, sem precisar cumprir pena alguma, mas não podiam entrar no céu até que o Salvador pagasse a dívida comum a todos os homens, e iam para outro tipo de limbo, chamado no Evangelho de seio de Abraão, porque ali estava o grande patriarca e todos os que, por imitar a sua fé e a sua justiça, eram seus verdadeiros filhos. Assim, como não era possível ver a Deus antes da morte do nosso Redentor, era necessário que todas as almas, até aquele momento, estivessem em alguma pena, que poderia ser de dois tipos. A primeira, chamada de dano, que consiste somente na privação da visão de Deus, e a outra de sentido, como o tormento que se padece no fogo. Cada uma dessas penas pode ser temporal ou eterna, e como há 4 gêneros de penas, havia 4 lugares destinados para elas. Alguns sofriam as penas de dano e de sentido ao mesmo tempo. Se fosse eterna, estariam no inferno, e se fosse temporal, iam para o purgatório. Outros sofriam apenas a pena de dano. Se fosse eterna, iam para o limbo das crianças, e se fosse temporária, iam para o limbo chamado seio de Abraão. Não se sabe exatamente onde ficavam esses lugares e como ou de que maneira estavam entre si divididos e separados, mas parece certo que o lugar destinado aos condenados ficava no mais profundo da terra, e o limbo dos justos estava bem acima. Pois o Evangelho diz que quando o rico avarento morreu, foi sepultado no inferno, e que em meio aos seus tormentos levantou os olhos para o alto e viu Abraão e Lázaro em seu seio. E ao pedir que Abraão enviasse Lázaro para que lhe desse algum refresco, ele respondeu-lhe que isso não seria possível, pois, entre outras razões,
havia uma grande distância e inacessibilidade entre os dois lugares, impedindo que qualquer pessoa passasse de um lado para o outro. Assim era o estado dos seios do inferno quando o Salvador morreu. Logo que ele expirou na cruz, a sua santíssima alma, unida com a divindade e acompanhada por inúmeros anjos, desceu pessoalmente aos lugares mais profundos do inferno, onde muitas almas estavam encerradas. Convinha que o Salvador fizesse por si mesmo essa jornada para quebrantar os cárceres, libertar os prisioneiros, glorificar os justos com a sua presença e recolher para si, depois das vitórias, esses riquíssimos despojos. Dessa forma, ele nos mostrou de outra maneira a sua humildade e excelentíssima caridade, pois não houve lugar desprezível e infame ao qual ele tenha deixado de levar o seu amor pelas almas e o desejo de sua salvação. Havia ali muitas almas com grandes méritos. Eram reis, patriarcas e profetas que creram nele, desejaram-no, representaram-no e anunciaram-no por muitos séculos, sustentaram no mundo a fé e a esperança da salvação prometida por Deus. E tinham sido amigos próximos de Deus, gozado da sua graça e comunicação. Também estavam ali os seus pais e progenitores segundo a carne. Por fim, era o local onde permaneciam todos os frutos que a sua paixão produzira em tempos precedentes. Que o próprio Redentor lhes anunciasse a liberdade. Tudo isso era motivo para que ele mesmo os visitasse e os consolasse. Que o próprio Redentor lhes anunciasse a liberdade e para que a sua vitória fosse mais célebre e mais glorioso o seu triunfo. Tendo conquistado na cruz os reinos dos infernos, desceu a eles como o seu próprio Senhor e ali entrou não como um prisioneiro, mas como rei e libertador, enchendo os seus calabouços com o seu resplendor e com a glória de sua majestade, e deu a perfeita liberdade a todos aqueles que, por terem vivido a sua fé e morrido em estado de graça, estavam dispostos para entrar, em virtude de seu sangue, na bem-aventurança de sua glória. Assim, dos 4 lugares ou seios que havia no inferno, a alma de Cristo desceu somente ao seio de Abraão, onde estavam as almas dos santos patriarcas. Havia razões para que ele descesse pessoalmente ali, onde estavam muitos amigos seus, onde faria grandes favores e de onde sairia com ricos despojos. Mas não deixou, de certa maneira, de visitar os demais lugares do inferno, manifestando neles a sua virtude com novos e particulares efeitos. Todos o conheceram, e foi-lhe revelada a redenção que ele tinha realizado na cruz e a dignidade que Deus lhe dera sobre toda a criatura. Esse novo conhecimento provocou diferentes efeitos, segundo as diversas disposições das almas que ali estavam. As almas que estavam no purgatório receberam sem dúvida algum alívio em suas penas e foram consoladas ao verem que a redenção do Senhor fora concluída e que a porta do céu estava aberta. Elas sabiam que, ao terminar de cumprir as suas penas, não seriam mais detidas nos cárceres do limbo, mas logo entrariam na posse da glória. Além disso, algumas delas foram libertadas de suas penas pela honra e reverência daquele dia. Para que o seu regozijo fosse maior,
e para que o Senhor voltasse ainda mais acompanhado, foram libertadas as almas que, segundo a divina ordem, acabavam de cumprir o seu desterro e penitência naquele dia, ou que por causa da fé, devoção e esperança que tiveram em vida no Redentor e em sua paixão, mereceram receber, em virtude da mesma paixão, a indulgência plenária e a remissão de seus tormentos. As almas condenadas e os espíritos malignos foram repreendidos pelo Senhor e por sua incredulidade, obstinação e pertinência. E por causa de sua soberba e dureza, sentiram-se novamente tristes e com ainda mais raiva e dor. Assim, as almas condenadas, as crianças do limbo, as almas do purgatório e a dos santos patriarcas dobraram os joelhos e reverenciaram o Senhor, algumas por vontade própria, com fidelidade e amor, outras com natural respeito e reverência, como as crianças do limbo, e outras forçadas e com violência, conforme disse o apóstolo São Paulo: ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, sobre a terra e sob a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.